Vamos ver o que o Deltan está falando. Vamos ver o que ele vai dizer. O poder que os tribunais têm de me atingir, o poder que os tribunais têm de me derrubar, é o mesmo poder que tinham os irmãos de José quando venderam o escravo para o Egito. É o mesmo poder que tinha o rei da Babilônia quando colocou Daniel na cova dos leões. O poder que eles têm ao me caçar é o mesmo poder que Pilatos tinha ao mandar Jesus para a morte. Essa história não acabou. Esse capítulo não é o capítulo final. Com um tombo vem um reerguimento, e um reerguimento com vocês, com a sociedade, e com esse conjunto de parlamentares que luta unido, senadores que honram o seu cargo, deputados que lutam unidos por justiça e que lutam unidos por liberdade. Martin Luther King disse que o que mais o preocupava não era o grito dos maus, não era a crueldade dos cruéis, mas era o silêncio dos bons. E hoje eu vejo aqui parlamentares que não vão ficar silentes. Hoje eu não vejo silêncio aqui, porque nós vamos lutar por justiça e por liberdade. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Ele é que, na verdade, entregou o presidente aos leões, o presidente Lula. Ele que tirou o Lula da eleição. A Bia Kicis está aqui com 344 mil vozes caladas. Eles derrubaram a presidente eleita, a Dilma, a mulher mais votada da história da América Latina, impedindo a candidatura do presidente Lula para eleger um monstro fascista. Então, o Dallagnol é responsável pela quebra da economia brasileira, é responsável pelos 700 mil mortos na pandemia, é responsável pelos milhões de desempregados. É isso, quer dizer, paciência, o problema é dele, deixa ele quieto, deixa ele lá chorando. Tá lá do lado do Bolsonaro, né, do Eduardo Bolsonaro, vai ter apoio dessa gente aí. E quando a gente falava dos 54,5 milhões de votos, não é, da Dilma, quando ela toma o golpe, infelizmente, né, Daiane, nós éramos o quê, não é? Mimimi, tchau, querida. Então, eu acho que a Terra plana, ela não gira, ela capota, literalmente. E mais do que isso, viu, Daiane, o que é preocupante, hoje eu vi no Twitter, nas redes sociais, uma dessas mídias tradicionais, que falou o seguinte, você que é do direito, hein? Não foi impune, mas foi vingança. Então, ele perde o mandato sem ser impune, mas como uma vingança? Como é isso, né? Eles estão querendo dizer que se trata de uma vingança por conta das ações que ele fez contra o combate, pelo combate à corrupção, etc. Né? E aí, eu até destaquei isso de manhã, né? Durante todo o dia, ele não entra, assim como fez na Vaza Jato, é bom lembrar, na Vaza Jato, quando saiu aquele conteúdo todo das conversas, das relações que tinha ali entre os procuradores e o Moro, daquelas dantescas declarações sobre a morte da dona Marisa, do irmão do Lula, enfim, tudo aquilo que eles faziam, o nome que ele dava ao Lula, né, que eles se referiam ao Lula no grupo, né, tudo isso, ele fazia questão de não falar. Mas dizia, foram adulteradas as conversas, mas não apontava qual parte da conversa foi adulterada. Ele podia chegar com o celular dele e falar assim, a conversa foi essa aqui, e aí a conversa, ele podia trazer um papelzinho, dizendo, isso aqui era de um jeito e transformaram isso aqui do outro, então adulteraram, e aí tentar sustentar na linha que ele estava fazendo ali, de que foram conversas adulteradas, que aquilo foi uma armação, que não tinha nada a ver e tal, mas não entregou o celular, não mostrou que as conversas eram inverídicas, e isso só deu a margem maior ainda diante de tudo que a gente já estava assistindo. Mas precisou disso para a mídia recuar um passo somente, porque, como eu estava dizendo aqui, a defesa ainda é de que não deram o direito de defesa. Segundo, inclusive, um dos comentaristas da Globo, o procedimento administrativo que estava ali perto do processo de punição ou de análise, né, das condutas irregulares do Deltan, não podia ser considerada ainda como um processo administrativo de fato, porque eram 15, eram não sei quantas, mas não estavam ainda em andamento, não tinha iniciado o processo de investigação. Então, o juiz, essa foi a desculpa da Globo, então o juiz usou ali de uma subjetividade mais para lá do que para cá. Então, todo o discurso agora vai ser para dizer que ele é vítima. E aí, olhando para esse discurso, o Deltan realmente, olhando os dois perfis, e não dá para falar assim, um é pior que o outro, né, sei lá, mas para mim o Deltan é um cara muito mais ruim do ponto de vista, primeiro da questão técnica, né, da sua maldade, de como ele usa o instrumento ali da justiça para seu interesse, e por outro lado ele é muito mais apelativo, né, ele é muito mais fascista nessa linha do neopentecostal, né, de utilizar essas palavras todas, a Bíblia, citar Martin Luther King, meu caro, lava a boca para falar do Martin Luther King. Por favor, não é, Daiane? O Martin Luther King nunca usou o instrumento verídico
para se perfazer, para criar uma situação, você manipulou o sistema, você justificou tudo isso para dar linha a uma tese que era de verdade, que era uma mentira. Justamente, e ele tenta se convencer, acho que o tempo inteiro, acho que por isso que ele mandava mensagem para ele mesmo. Para ele, é verdade, né? Tem um lado narcisista, sei lá o que pode explicar, para explicar um pouco disso. Mas o fato é, até agora, Andréia, tanto ele quanto a mídia, que está tentando ainda passar a mão aí na cabeça deles, não entram, de fato, qual foi a conduta que gerou a punição a ele. E o voto do Benedito Gonçalves foi muito sustentado em cima dos fatos. Você, Deltan, utilizou de um mecanismo para fugir de uma punição e utilizou ainda mais a candidatura, sabendo que poderia ser eleito por conta de tudo aquilo que você mediaticamente construiu, assim como o Moro, né? Tem um caldo ali, né? Surfando ali no bolsonarismo. Você foi para o foro privilegiado achando que ia se... estou blindado aqui na política, porque eu sou o rei do babado. E o processo, a decisão do Benedito mostra isso. Você, 16 dias depois da condenação de um dos seus pares por uma conduta, punição por demissão, aquela demissão por justa causa. O procurador foi demitido por justa causa. Ele cometeu um ato infracional dos mais graves para gerar uma demissão por justa causa. Foi afastado do Ministério Público. E 16 dias depois dessa punição, você falou, bom, vão me dar mal, porque se pegaram ele, vão me pegar. Eu era o chefe, vão me pegar. Se esse outdoor gerou essa punição, eu ainda tenho mais umas 15 processos, eu vou dançar. Então, vou sair e vou tentar me eleger, vou ganhar um tempo ali, depois eu entro com o processo, aí ninguém vai querer, né, uma quantidade de votos que eu vou ter. Foi esse cálculo político que ele fez. Então, ele agora tenta dizer que ele é vítima, assim como o Bolsonaro, né? Eu sou vítima, estão me perseguindo, Supremo, porque não gosta do que eu falo. E aí tem gente que acredita nesse discurso, nessa balela.